Hoje vamos conversar um pouco com a psicanalista Renata Conde-Vescovi, que é da Escola Lacaniana de Vitória, sobre um assunto de bastante interesse, principalmente de pais, de crianças e adolescentes, que cada dia mais estão envolvidas em problemas de transtornos mentais, transtornos emocionais, né? Nós recebemos uma pesquisa de um psiquiatra falando sobre a quantidade de crianças, né? A estatística de crianças que procuram os consultórios médicos, são levados pelos pais, um nível muito grande de transtornos de depressão e, inclusive, de suicídio, numa faixa de idade muito tenra ainda. Renata, muito obrigado por você estar aqui no nosso convite. Até te mandei um paperzinho do psiquiatra, né, que escreveu para a Escola Salesiana. Aqueles dados que você compartilhou é o que a gente vive cada vez mais, e eu tenho vivido no meu consultório, né? Eu trabalho, atendo crianças no meu consultório, e eu vejo que cada vez mais precocemente as crianças, quando entram na escola, elas têm recebido, até por um olhar atento e cuidadoso da escola, elas têm recebido vamos dizer assim, um sinal de alerta dizendo que essas crianças, elas são portadoras de transtorno de déficit de atenção, que elas precisam ser avaliadas, né? Há uma suspeita que isso parte, num primeiro momento, da escola, né? E eu recebo no consultório crianças que ainda nem entraram numa fase de alfabetização, estão sendo pré-alfabetizadas com essa hipótese diagnóstica. Isso me assusta muito. Crianças, às vezes, têm chegado no meu consultório, crianças com 4, 5 anos de idade, né? Isso me assusta muito porque há um modo de operação e de funcionamento, né? De novo, eu acho que as escolas muito angustiadas, sem saber como lidar com essa dificuldade, partem logo para uma ideia de que essas crianças precisam ser medicadas muito cedo, né? São crianças que às vezes começam a apresentar alguma inquietação em sala de aula, com uma certa dificuldade de concentração. São crianças que começam a apresentar alguma dificuldade na alfabetização. E o que me preocupa é uma ideia antecipada de que essas crianças podem ser portadoras de problemas de transtornos neurológicos. Muitas vezes a questão é outra. A questão é uma questão emocional que está em jogo ali. E alguns pais que se angustiam com a possibilidade de medicarem seus filhos muito cedo, às vezes me procuram no consultório. Me procuram, eu recebo aquelas crianças, converso com as escolas, tenho feito muito isso, sabe, Almir? Vou até a escola, converso com as escolas, peço um tempo para que eu possa trabalhar com aquelas crianças, para que elas não sejam logo medicadas, os pais topam, fazem essa aposta, e a criança começa a avançar, a deslocar ali o seu sofrimento, a dar voz, a dar palavra, aquilo que traz um sofrimento para aquela criança, e elas não entram nesse circuito antecipado de uma medicação ou de um diagnóstico que muitas vezes tem uma função até segregatícia. Eu entendo que nós temos vivido hoje uma biopolítica, vamos dizer assim, cada vez maior de adestramento dos corpos pelo viés da medicação. Né? É uma forma de dar conta, de padronizar aquilo que escapa ao comum. Né? Como pai também, que já tive experiência de educar filhos, né? Já tenho uma filha de 35 anos, já tenho filho de 15, né? Então, eu vi uma transformação muito grande disso, inclusive com os novos pais, né? Há uma preocupação em uma classificação de qualquer tipo de comportamento que foge à naturalidade e que, às vezes, as pessoas tendem a encaixar numa classe. Meu filho tem isso, tem aquilo outro. Há muita literatura hoje que não existia, né? Anteriormente, e talvez isso tenha criado alguns padrões de que os comportamentos
não estão adequados, né? E que eles são incapazes. Uhum. Eu acho que isso se adequa muito ao conceito de Michel Foucault, né, da biopolítica do poder. Né? Então, assim, é isso que eu estava falando. Há um excesso de medicalização de dificuldades que às vezes estão no campo social, no campo da cultura, no campo da subjetividade, do relacionamento dos pais com os filhos. E o campo médico toma para si questões que estão em outros campos, problemáticas que estão em outros campos, para medicalizar e para, excessivamente, na minha opinião, para tipificar condutas, né, com o objetivo de padronizar. Então, aquilo que escapa ao padrão, as instituições, no caso a escola, têm uma certa dificuldade em lidar. Não, vamos fazer um diagnóstico neurológico, vamos ver se essa criança tem um potencial para desenvolver o tal do transtorno de déficit de atenção, que é a grande patologia da nossa contemporaneidade, que tem invadido a vida das nossas crianças. E muitas vezes, se você começa a escutar a criança no consultório, ou trabalha com os psiquiatras e com os neurologistas que têm uma sensibilidade em escutar minimamente aqueles pais, aquelas crianças, você vai ver que aquela criança tem na sua estrutura um quadro depressivo, um quadro inibitório. Sim. E é muito interessante que às vezes essas crianças bem medicadas, quando um psiquiatra infantil prescreve, por exemplo, um antidepressivo, o sintoma de transtorno de déficit de atenção, de inquietação, desaparece. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a medicação ela é muito importante, mas ela precisa ser muito bem colocada, muito bem precisa. E não né? em todos os casos. E né? não em todos os casos. O que a gente tem assistido hoje é uma padronização de diagnósticos, uma padronização de medicação, e é isso, como eu falei, um excesso de medicalização. Eu tive a curiosidade, vez por outra eu me informo com os dados estatísticos a respeito do crescimento do diagnóstico de TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, e o aumento do uso da Ritalina e de todas as medicações novas que são derivadas da Ritalina, o Concerta. Né? Sim. Não, vamos dizer esse dado aí no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco, voltamos já com a Renata Conde Vescovi, psicanalista da Escola Lacaniana de Vitória. Voltamos à entrevista com a psicanalista da Escola Lacaniana de Vitória, Renata Conde Vescovi, falando sobre questões relacionadas ao déficit de atenção em crianças e adolescentes. Renata, finalizamos o bloco anterior, você falando assim, de uma forma até surpresa, né? Quando os dados que você tem consultado, né? Com relação ao consumo de alguns medicamentos que são usados no déficit de atenção. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, naquela pesquisa que você me enviou, ela vai na mesma perspectiva, mas, vez por outra, eu faço questão de ir aos dados estatísticos, né, o boletim de epidemiologia farmacológica da Agência Nacional de Saúde, de Vigilância Nacional de Saúde, de 2001. Sim. A 2007, 2008, salvo engano, aumentou em 75% o uso de medicação, de psicofármacos, sobretudo a Ritalina, em crianças, muito precocemente, na idade de 6 a 9 anos de idade. Isso não é qualquer coisa. Sim. De 2001 a 2012, tá certo que não é uma pesquisa muito atual, mas isso só tem crescido em proporções geométricas, 1.600% aumentou. Então, nós estamos vivendo uma epidemia de Sim. crianças com transtorno de déficit de atenção. Do que isso fala? O que está se passando com os nossos filhos? Né? O que mudou aí na nossa história, na nossa subjetividade, no nosso modo em lidar com os nossos filhos,
que isso cresce numa perspectiva tão galopante. Tem algo errado, né? Tem, obviamente, que é preciso dizer, né? A gente não pode negligenciar isso. A indústria farmacológica, né, ela está a serviço de uma lógica de consumo, né? Sim. E nós também nos deparamos com uma certa desresponsabilização dos pais, né, com relação aos nossos filhos. Nós somos levados por essa lógica, né, eu diria assim, mais comportamental, de querermos responder a ideais, a expectativas de funcionamento de vida, onde a gente não pode ver os nossos filhos falhando, tendo dificuldades, né? Então, vamos medicar. Vamos tratar de uma maneira mais comportamental, sem dar voz à criança. Diria uma forma de transferência de responsabilidades, assim como se faz com a escola. Não, é a escola que é responsável por isso, é tal instituto de idioma, ou isso ou aquilo, que está fora do dia a dia, do controle e da formação que os pais dão aos filhos. Exatamente. Eu acho que é uma tendência, primeiro, a atribuir ao outro, né, a escola, né, a responsabilidade educacional, a última palavra pelos nossos filhos, a respeito da realidade dos nossos filhos, né? Como eu te disse, alguns pais que se angustiam com demandas vindas de algumas escolas, não são todas aqui em Vitória, mas a grande maioria, porque são tomadas por essa ideologia de resolver a coisa de uma forma rápida, dentro de um padrão, né? Sem levar em conta a singularidade de cada caso. Porque às vezes, voltando a uma questão, se uma criança começa a apresentar uma dificuldade na escola, um déficit de aprendizagem, é óbvio que a gente não vai fazer vista grossa, não vai diagnosticar, não vai escutar os psiquiatras, os neurologistas, mas nós precisamos nos responsabilizar enquanto os pais a respeito da dificuldade daquela criança. Né? Às vezes é um sintoma que aparece ali, mas que vai se deslocar mais à frente. Uma criança com 4, 5 anos não tem a chance de errar, de aprender com os seus próprios erros. Há uma antecipação muito grande por medicar, sem dar à criança e aos pais um tempo necessário para que eles possam elaborar a respeito do que está se passando. Renata, talvez uma falta também de um preparo dos próprios pais, até porque nós sofremos uma transformação muito grande de uma educação que recebemos com muito mais autoridade, limites, e agora os novos pais procuram não colocar, ao contrário, né, nenhum limite. Uhum. Isso é algo que a gente vai constatando no nosso dia a dia, né? Eu acho assim que a subjetividade contemporânea, a forma da gente se relacionar no mundo mudou, sofreu uma transformação. Mas isso não significa dizer que nós, pais, devemos nos demitir, nos desresponsabilizarmos da nossa função de sermos passadores, de cuidadores e responsáveis pelo que se passa com os nossos filhos. Nós temos muitas expectativas, muitos ideais, e a gente não para se perguntar se aquilo que a gente idealiza para eles é aquilo que eles realmente desejam. Então, o que nós esperamos dos nossos filhos? Eu costumo dizer que é muito importante que os pais suportem, não darem tudo de bandeja para os seus filhos. Que as crianças possam ter contato, vamos dizer assim, com esse vazio interior que habita todo o ser humano, que é fonte de angústia, mas é fonte também de criação. Né? Ela própria conquistar, né, seus próprios espaços. Conquistar, né? Quer dizer, a gente oferta tudo, desde a medicação rápida até o objeto de consumo que pode supostamente apaziguar aquele sofrimento da criança, que cria também uma certa desresponsabilização dos pais. Eu vejo coisas que me chamam muito a atenção. Assim, é óbvio que as novas tecnologias estão aí para ajudar e são muito interessantes, mas às vezes eu vejo crianças muito pequenininhas junto aos seus pais que começam a se inquietar com um problema ou com outro, estão na rua, no supermercado, os pais prontamente oferecem ali o telefone celular para que elas entrem nos joguinhos virtuais.
Sim. Isso é uma epidemia. É uma epidemia, porque isso estimula, isso já está provado, né? Isso estimula cada vez mais as crianças, há até um encurtamento, tem pesquisas mostrando, há um encurtamento do arco reflexo motor, que as crianças produzem mais inquietação. Então, a tecnologia aí, que se bem utilizada é fundamental, é excelente, mas quando tem um excesso de estimulação que produzem os tais transtornos de déficit de atenção, porque as crianças são hiperestimuladas, né? E às vezes aquilo dá um conforto, um apaziguamento aos pais, né? Vamos dizer assim, uma certa chupeta eletrônica, a criança fica ali. Acabou o problema. Acabou o problema. Né? E entram. E aí, o que tem faltado? Eu vejo o que falta aos nossos filhos e os adolescentes. Eu acho que a gente tem descuidado, os pais têm descuidado de serem passadores de narrativas, de contar as suas histórias familiares. Eu já disse isso uma vez, eu acho que até numa outra conversa nossa. Assim, você chega um adolescente no seu consultório, no meu consultório, você pergunta, me conta um pouco a história dos seus avós. Eles não têm o que dizer, eles não têm história, eles não têm memória. Memória da identidade, memória da subjetividade. Memória nos dá a possibilidade de contar e refazer histórias. E é disso que o ser humano se nutre. É aí que está a sua saúde psíquica. Sim. Como eu falava a você, a importância dos pais não ofertarem tudo para os teus filhos. Ensinem seus filhos a pensar, muito pequenininhos, por que não? A poder questioná-los a respeito do que eles acham que está se passando com eles, a respeito daquele problema que eles estão vivendo. Aquela inibição, aquela inquietação, aquela dificuldade na escola. Sim. Isso leva tempo, isso demanda um tempo. Mas a gente pode mostrar aos nossos filhos, desde pequenininhos, que eles podem construir algum saber a respeito do que se passa com eles. Ainda que seja de uma forma fantasiosa, o que importa é que eles possam dizer, falar alguma coisa a respeito da sua dificuldade. Sim. Né? Renata, nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco. Fiquem conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com a psicanalista Renata Conde Vescovi, da Escola Lacaniana de Vitória, falando um pouco sobre a educação de crianças e adolescentes, e provocada por nós até para a questão da tragédia, né? Essa tragédia silenciosa que está acontecendo com as crianças, que é um número muito grande, até vou repetir aqui, de 37, um aumento de 37% na depressão adolescente foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio em crianças de 10 a 14 anos. Né? 43% no TDAH, né? Déficit de atenção, né? E uma em cada 5 crianças tem problema de saúde mental. Né? Você colocou bem alguns pontos aí nos blocos anteriores, mas como que a gente pode reputar isso também à forma de educação, aos pais, a falta de preparo, diria, dos novos pais? Para o novo tempo, inclusive? Eu sempre coloco isso com certo cuidado para a gente não culpabilizar os pais, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos que acender um alerta a respeito da posição, do modo como nós temos nos ocupado dos nossos filhos. Né? A vida mudou. Né? A gente vive cada vez mais pautado por uma vida que demanda urgência, eficiência, idealizações, né? Temos que responder aos ideais, temos que ser trabalhadores decididos para sermos consumidores ativos. Então, nós estamos vivendo uma exigência contemporânea de que tudo vira mercadoria, tudo vira consumo. Né? Está sempre atualizado em tudo. E a gente
não consegue parar para olhar o que está se passando com os nossos filhos. Por isso eu achei interessante a temática da tragédia silenciosa, porque está, vamos dizer assim, no nosso olhar, sob o nosso olhar, e a gente não consegue ver, ouvir o que se passa. Né? Ou por os nossos excessos de demandas profissionais, que a gente às vezes chega em casa, ao invés de parar para conversar com os filhos, pega lá um celular para ver a atualização das mídias, né? Dá graças a Deus quando a criança está ali no joguinho sem nos apurrinhar muito o saco, né? Sim. E a gente não vê as coisas acontecendo. Então, assim, é importante como um aviso de incêndio, vamos dizer assim, que os pais se impliquem nessa tragédia pelas quais os filhos estão passando, que as escolas estão diagnosticando. E diagnosticando em nome de fazer o bem para as crianças, muitas vezes padronizando as crianças, rotulando as crianças num diagnóstico, elas ficam fechadas ali, entram num circuito de medicação muito precocemente e não saem. Essa rotulagem é perigosa. Muito, né? Muito. E isso é um fenômeno mundial. Eu vi uma pesquisa na França, é uma pesquisa também já tardia, desatualizada, onde crianças, olha a lógica perversa que é estabelecida, crianças que têm transtorno de déficit de atenção na idade de 6, 7 anos, muito provavelmente são crianças que trarão problemas na adolescência, jovens na adolescência, que podem apresentar quadros de delinquência. Então, você já antecipadamente diagnostica, tipifica uma criança e constrói a história daquela criança. Sim. Se ela sair, apresentar um desvio padrão, a resposta já está dada. E o ser humano sempre surpreende. Eu gosto de dizer uma coisa, sabe, Almir? Para a psicanálise, o sintoma, quando aparece um sintoma, ele é um sinal de que o sujeito está precisando dizer alguma coisa, de que alguma coisa não vai bem. Sim. Mas, por outro lado, isso que não vai bem, que vamos dizer assim, é o sinal vermelho da criança ou do adulto, é onde está toda a fonte de questionamento e de riqueza da vida de um sujeito. Então, o sintoma tem o lado ruim e tem o lado bom, porque é a partir dele que a criança, o sujeito pode falar, pode elaborar, pode mostrar a sua singularidade. Porque quando a gente é tratado como padrão, todos somos iguais, como objeto, o ser humano não suporta, ele se torna violento ou ele melancoliza. Por isso que a depressão tem crescido tanto entre jovens e adolescentes. Porque a depressão, curiosamente, é uma defesa psíquica frente à oferta e o devoramento de muitas exigências, né? Então você vê crianças hoje com uma agenda absurda de atividades, chegam em casas exauridas, não aguentam nem conversar com os pais. O que é isso? Né? Por que nós não estamos podendo ensinar aos nossos filhos que a felicidade pode ser adquirida nas pequenas coisas da vida? Olhar a natureza, leve teus filhos para ver o sol, leve teus filhos para ir a uma praia, que a felicidade está nas coisas pequenas da vida. Né? Luiz Rojas Marcos, o psiquiatra, que escreveu esse sensacional texto, esse psiquiatra. Ele diz o que está acontecendo de errado. As crianças hoje estão estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável. Isso. Tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, e espaços para o tédio. Também coloca isso. São eu alguns achei pontos interessante essa temática do tédio, eu não sei exatamente o que ele quis se referir, mas eu acho que as crianças precisam ter um tempo livre para poder entrar em contato, aquilo que eu falei com o seu vazio, que é fonte de angústia para o ser humano, mas é fonte, principalmente na infância, do fantasiar, do criar, do brincar. É isso que dá saúde psíquica aos nossos filhos. E não esse movimento compulsivo de ter que responder a demandas e a ideais, onde a criança e os pais também não se perguntam o que eles querem, né, a respeito da vida dos seus filhos, né, o que esses filhos desejam. Né? É aquilo que eu falei, ensinar uma criança muito pequenininha a pensar não é tarefa difícil.
converse com ela. Pergunte a ela o que ela acha que está se passando com ela a respeito de um certo sofrimento, uma dificuldade na escola. Isso é um exercício de reflexão da criança, muito precocemente, poder entrar em contato com o seu ser interior, né? Com o seu sujeito do inconsciente, para usar um pouco a linguagem da psicanálise. Aprenda a conversar consigo mesmo, por que não? Sim, né? Eu acho que isso são algumas mensagens importantes. Renata, nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço mais uma vez a sua participação nesse programa. A gente quer também envolver outros profissionais sempre Sim. num debate aí, né? Até Eu com a acho escola lacaniana aqui de isso. Vitória, né? Acho importante você convidar também os neurologistas e os psiquiatras infantis para falarem desse tema, porque eles também têm muito a contribuir. De novo, assim, quando a medicação é bem utilizada, ela tem uma função espetacular na vida da criança. Você poder trabalhar em parceria, os analistas, os neurologistas, os psiquiatras, isso é crucial nesse momento que a gente está atravessando de tanta mutação no laço social, de tanta velocidade que a vida vai nos impondo e que a gente não para pensar e saborear a vida, né? Ok, Renata, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.